assim diz o Senhor Deus de Israel. Você crê? Amém. 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 A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Vamos sentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Pela graça de Deus, nós queremos meditar um pouco aqui com a igreja sobre um tema. Diz assim o tema: Deus ajuda àqueles que não podem ajudar a si mesmos. Deus ajuda àqueles que não podem ajudar-se a si mesmos. Se você pode ajudar a você mesmo, você não precisa de Deus. A Bíblia vai declarar, você pode ler a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, versículo 12, que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Amém? Em Tiago capítulo 4, lá pelo versículo 6, a Bíblia vai dizer que Deus dá graça aos humildes. Deus gosta da humildade. E o profeta de Deus para este tempo vai dizer que o caminho para cima é para baixo. Amém? Amém. Tiago capítulo 4, verso 6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Amém. A mensagem humilha-te, no parágrafo 82, o irmão Brana vai dizer: eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. Amém? Amém. Quando você toma uma pessoa com o seu peito inchado e sabe tudo, e você não pode lhe dizer nada, e ele é arrogante, essa é a pessoa que nunca chega a lugar nenhum. Porém, tome aquela pessoa que se humilha, que não pode ajudar a si mesmo, que não tem condição própria, que não tem capacidade de si mesmo. Paulo vai nos dizer que a nossa capacidade vem de Deus. Você crê nisso? Amém. Então, veja a pessoa que se humilha, a pessoa que nunca chega a um lugar, a pessoa que não se humilha nunca chega a lugar nenhum. Porém, tome aquela pessoa que se humilha e anda docilmente, ela vai chegar em algum lugar, porque Deus gosta da humildade. Em Mateus capítulo 11, creio que lá pelo verso 28, o Senhor Jesus vai dizer, todos nós conhecemos essa escritura: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Amém. O nosso Deus é humilde, o nosso Deus é simples. Deus não complica as coisas, Deus descomplica as coisas. Amém? Nosso Deus é humilde, e nós devemos também ter essa humildade de Deus em nossos corações.
Está escrito, se você pegar a sua Bíblia aí, no livro aos Efésios, isso é muito tremendo, aos Efésios capítulo 5, no versículo 1, o apóstolo vai dizer, vai usar o verbo aqui no imperativo. Efésios capítulo 5, verso 1, ele vai usar o verbo aqui no imperativo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar é fazer da mesma forma. Existe a imitação no sentido pejorativo, como Janes e Jambres quiseram imitar a Moisés. Mas essa imitação aqui que Paulo está dizendo no imperativo é para nós sermos igual a Deus. Amém. Sermos parecidos com Deus. E Deus é humilde, Deus gosta da humildade. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmos. Quem está falando isso é o profeta de Deus para este tempo. E a mensagem, Elias e a comida oferecida, ele vai dizer isso lá pelo parágrafo 32. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmos. Amém? Nós precisamos de Deus. Você precisa? Amém. Eu preciso de Deus nesta manhã. Ele disse lá em João capítulo 15, pelo versículo 8: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso nós precisamos dele nesta manhã. Amém? No parágrafo 191 da mensagem, ide e dizei aos meus discípulos. O Brandon pregou essa mensagem no dia da ressurreição, no dia da Páscoa. Ide e dizei aos meus discípulos. Parágrafo 191. Aqui, há não muito tempo atrás, uma senhora estava aqui embaixo na esquina. Ela sofria de tuberculose. E eu acho que ela se encontra na igreja esta manhã. Eu não lembro o nome dela. É a irmã Rise. Senhora Rise, ela estava deitada ali, tinha 3 ou 4 filhos, e eu fui orar por ela. Ela estava precisando. Você está nesta manhã? Amém. Ela tinha sido enviada de um sanatório aqui em cima para morrer. E então eu fui orar por ela. E havia um infiel que morava perto de mim. Desses arrogantes. Esses que não precisam de Deus. E ele trabalhava aqui para o governo, senhor Andrews. Então eu passava pela esquina na minha velha bicicleta. E eu tinha orado pela mulher. Eu tinha orado muito, uma noite, umas 2 noites antes daquela, e fui para casa. Enquanto eu estava sentado na varanda, o Senhor mostrou-me uma visão de que a mulher viveria. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Então eu fui lá, seguro. Eu disse, eu tenho, assim diz o Senhor para a senhora. Glória a Deus! A senhora vai viver. E ela disse, oh, graças a Deus. Eu disse, a senhora levantará e será batizada no nome do Senhor, invocando e levantando o seu pecado. Ela disse, eu farei qualquer coisa que Deus me ordenar a fazer. Amém! Aleluia! E o profeta vai dizer na mensagem o sinal. A obediência completa à palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Amém? Amém! E ela disse, eu farei qualquer coisa. Ela estava em necessidade. Ela estava precisando. Eu farei qualquer coisa. Qualquer coisa que Deus me ordenar a fazer. O Senhor apenas venha e me diga, e eu farei. Eu disse, tudo bem. Uma das 2 manhãs após aquela, eu encontrei um homem descendo a rua ali. Era o senhor Andrews, aquele que não tinha necessidade de nada, aquele arrogante. E ele disse, ei, espere um momento aí, pregador, mais ou menos a esta hora da manhã. E ele disse, espere um minuto aí, pregador.
Onde você vai? Eu disse, até o armazém. Disse, não se envergonha de si mesmo. Está enganando aquela pobre mulher, dizendo que ela vai viver quando ela está para morrer. Eu disse, ela vai viver. Ele disse, como o senhor não sabe, ou como o senhor sabe que ela vai viver? Eu disse, assim disse Jesus. É por esta razão que eu sei. Eu estou confiado nele. Não estou confiado num braço de carne. Eu estou confiado no braço de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Glória a Deus. Como você sabe que ela vai viver, nós estamos confiados no braço do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor se manifesta a favor dos humildes, a favor dos necessitados, a favor daqueles que precisam. Ela vai viver. Você vai viver. Você crê nisso? Amém. Amém. Eu disse, assim disse Jesus. Disse, como o Senhor sabe? Eu disse, Ele me mostrou uma visão dela, exatamente da maneira que Ele fez. Eu sei que será assim. Isto é certo. Ele disse, eu teria vergonha de mim mesmo. Disse, o Senhor apenas sai por aí, engana as pessoas assim. Ele disse, o Senhor deveria ter vergonha. Agora eu sei que é um tanto difícil para mim primeiro me encontrar com o Senhor e lhe falar assim. Eu disse, tudo bem. O Senhor tem suas próprias ideias, eu também tenho as minhas. Eu montei minha velha bicicleta humilde e fui embora, descansado na palavra, firmado na visão. Assim diz o Senhor. É nisto que nós estamos firmados. É no assim diz o Senhor. Deus nos enviou um profeta para este tempo e nos trouxe a palavra da hora. Amém? 2 dias após aquilo, sua esposa, a esposa do senhor Andrews, aquele arrogante que não precisava de nada. Ela era uma cristã. Coisa difícil ficar dentro de uma casa quando um é cristão e o outro não é. É difícil. Mas fica quieto. Deus está trabalhando. Fica quieto. Tome isso como assim diz o Senhor. Você crê? Todas as coisas são possíveis aos que creem. Aleluia. Ela era uma cristã, a esposa desse senhor Andrews, topetudo, arrogante, e falou na cara do profeta, você não tem vergonha, está enganando. Isso deveria se dizer para esses mercadejores da fé que tem aí nos nossos dias. Mas para o profeta de Deus, veja, 2 dias após aquilo, sua esposa, sendo uma mulher cristã, ela ficou doente. Quero ver agora como este arrogante vai se portar. A esposa ficou doente. Eu fui até ali. Eu disse, o profeta foi lá, Senhor Andrews, eu poderia fazer algo pelo Senhor? Ele disse, agora olha aqui, disse, nós temos um bom médico. Disse, nós não precisamos de nenhuma ajuda sua. E eu disse, obrigado. Eu disse, eu sei que o senhor tem um bom médico. E ele falou seu nome, ele é um bom médico aqui na cidade, um amigo meu. Eu disse, ele é um bom médico. Ele disse, ela tem apendicite, é algo simples.